Aqui nós temos o caso mais geral, né? Se você tem um movimento, não necessariamente uma reta, mas uma curva, né? Qualquer entre dois pontos, né? Então, durante um deslocamento infinitesimal dl, né? Aí, então você vai se deslocando aqui, vai calcular o trabalho pela integral ao longo dessa curva. Essa aqui é uma integral conhecida, né? Que quando vocês fizerem cálculo 3, vocês vão estudar que é a integral de linha, né? Que é uma integral feita ao longo de uma linha. Então, ela é uma integral do f escalar dl, onde dl é um percurso realizado ao longo de uma linha, né? De um ponto P1 a um ponto P2. Você tem a força em cada um dos instantes, né? Esse produto escalar, você está pegando só a componente que está tangente a essa curva em todos os pontos. A outra parte é perpendicular, não realiza trabalho, é zero, né? Como a gente já sabe, ela é perpendicular em todos os pontos. Essa força está atuando aqui, você tem componente tangencial e componente radial. Ela é zero, então sobra só a parte que contribui. Então, isso aqui não precisa você se preocupar, isso aqui é só uma explicação geométrica, porque isso está embutido quando você realiza o seu produto escalar, entendeu? Então, você só precisa saber qual é o ângulo que essa força F faz com o seu dl, né? Então, você encontra que o trabalho, num caso mais geral de uma curva qualquer, um S aí, uma curva bem genérica, né? Aí aqui está aqui a forma matemática, como é que você faz, né? O cálculo do trabalho, movimento ao longo de uma curva. Então, o deslocamento do corpo através de uma curva qualquer entre dois pontos P1 e P2, o trabalho é F escalar dl. Aí, o caso geral, quem é a força? Fx, I, J e K tem as três componentes. O seu dl também tem as três componentes. A integral de f escalar dl é um produto escalar, então eu pego cada uma das componentes, porque essas cruzadas dão zero, né? Porque i com j é zero, i com k é zero, e respectivamente j com i, k com i. Então sobra só os termos i com i, j com j e k com k, né? Isso aqui é 1, isso aqui é 1, acaba dando isso aqui, que no final me dá a integral de cada uma das minhas componentes da força separadamente. Ou seja, você fazer essa integral é como se você estivesse fazendo três integrais em direções ortogonais, x, y e z. Então, o procedimento é o mesmo, né, do caso de uma dimensão. Só que agora você tem mais dimensões. Pode ser que em alguns casos essa força F dependa da posição x. Então, você tem que fazer a integral em y para depois fazer a integral em x. Aí a gente vai ver se tem algum exercício que necessite dessa precaução na hora de resolver essas integrais. Tá certo? Aí aqui, para finalizar, né, a gente tem um exemplo, né, de movimento com força variável. Né? Um cavaleiro com a massa de 0,1 kg está ligado à extremidade de um trilho de ar horizontal por uma mola cuja constante é K 20 N. Inicialmente a mola não está esticada e o cavaleiro se move com velocidade V0. Né? Ele já está com velocidade V0, aí chega um momento que a mola começa a distender. Né? Como a mola começa a distender, ele anda da esquerda para a direita, então acha a distância que o cavaleiro pode se mover para a direita. Perceba que à medida que essa mola começa a distender, ela começa a realizar uma força contrária ao movimento do cavaleiro. A gente vai ver que o trabalho dessa mola, como é contrário ao movimento, é negativo. Então ele vai tirando energia do sistema até que o cavaleiro vai parar. Tá certo? Então tá aqui as forças atuando no sistema, normal e peso, e a força da mola, né? Que ele vai esticando a mola vai parando, vai freando até que ele vai parar. Então considere que quando aí tem duas condições, a condição sem atrito, que é essa que a gente vai analisar primeiro, e no caso B, depois a condição que existe atrito, certo? Então, considere que quando x igual a zero, a mola é relaxada, e quando x igual a d, a mola está estendida. Né? Qual é a distância d? Ele quer saber, acha a distância d que o cavaleiro pode se mover para a direita. Então, a partir de uma posição aqui, a mola começa a esticar, até que ponto ele vai, que é exatamente quando você pegar toda a energia cinética e for transferida integralmente para essa mola, ou seja, o trabalho total realizado pela força da mola vai retirar a energia cinética da partícula. Então, pela equação, a gente sabe que o trabalho é a variação de Kx2 menos Kx1, a energia potencial elástica. Temos para o problema que o trabalho é dado por isso. A condição final é a mola totalmente estendida, então o x2 é d ao quadrado. Condição inicial, x igual a zero, então o trabalho é um meio de kd2. Esse é o trabalho realizado pelo cavaleiro. O cavaleiro
realizando o seu trabalho às custas da sua velocidade inicial. E qual é o trabalho realizado pela mola? É o contrário, é negativo disso, porque a força da mola está contrário à força do cavaleiro. Na condição x igual a d, a mola está totalmente esticada e o cavaleiro possui velocidade v2 igual a zero. Ou seja, quando ele esticar, ele só vai parar a hora que ele para, que é a distância máxima, quando a velocidade for zero, que é a v2 final zero. Então, usando o teorema trabalho-energia, trabalho da mola, né, sobre o cavaleiro é negativo, perceba que é negativo, porque a força está contrária ao deslocamento, então aqui o cosseno é 180, né, é negativo, o ângulo é 180, o cosseno é menos 1. 1 meio de KD2 é igual a 1 meio de MV2 menos 1 meio de MV1, variação da energia cinética do cavaleiro, situação final e situação inicial. A final é quando ele estiver parado, que é onde a gente quer saber a alongação máxima. Isso aqui dá menos 1 meio de V1 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 1 meio de KD2 igual a 1 meio de MV1. Aí eu encontro quem é D, né? Isolo D, vai dar V1 raiz de M sobre K, substituo os valores e está aqui. Dá 10,6 centímetros, né? Isso é o caso onde não tem atrito. O caso onde tem atrito, agora a gente tem mais uma força atuando no sistema, tem mais uma força extra atuando no sistema, que é a força de atrito, que é μ cinético vezes a normal, né? Então devemos incluir no trabalho total o trabalho realizado por essa força extra. Então o trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes deslocamento, que é módulo de F, módulo de D cosseno do ângulo, né? Que ela também é contrária. Então a força de atrito é F de A é μ cinético vezes a normal, vezes D dá menos, o cosseno de 180 é menos 1 daqui. Então, com a normal igual a mg, né, que em y só tem essas duas forças atuando, não tem movimento do cavaleiro, né? Então, substituindo a normal por mg, a força de atrito vai ser menos μc mgd. O trabalho total agora é o trabalho da mola, que a mola puxa ele, mais o trabalho da força de atrito, que também tira energia do cavaleiro, né? Isso tudo vai se refletir nesse D. Certamente, como você tem mais uma força aqui atuando, esse D que a gente vai encontrar deve ser menor do que o caso sem atrito. A gente vai verificar isso. Então, o trabalho total agora é o trabalho da mola, que é um menos o meio de KD2, mais, também negativo, menos μcmgd, que é o trabalho da força de atrito. De acordo com o teorema de trabalho de energia, a gente tem que o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Quem é o trabalho total agora são esses dois termos, da mola e do atrito, variação da energia cinética. Também a condição física final é que o V seja igual a zero, que é a distensão máxima da mola, isso aqui fica dessa forma. Quando você olha para essa equação, passa esse termo negativo para o outro lado, está todo mundo aqui, isso aqui é uma equação do segundo grau na variável D, né? Então, delta é B2 menos 4AC, aí você faz todo esse contaral aqui, né? Delta, pá e tal, substitui, que eu deixei totalmente literal, para no final você substituir os valores, né? E obter que D é 8,6 centímetros. Perceba que o fato de você ter uma força a mais tirando energia do seu sistema, olha o deslocamento, um é 10,6 sem atrito e o outro é 8,6, que está coerente fisicamente, né? Essa energia cinética vai perder mais rápido, né? E o deslocamento vai ser menor. Por quê? Porque parte da energia vai estar na mola e parte foi absorvida pelo atrito, certo? Então eu vou ficar por aqui com esse exemplo, né, de teorema de trabalho e energia, uma pequena aplicação desse teorema de trabalho e energia. Agora vocês já podem pegar os exercícios do seu livro que estão relacionados com o teorema do trabalho e energia, certo? Então até uma próxima aula.